Agora a gente vai para a parte 2. Como eu disse, ela não é extensa, tá? Eu acho que é por isso, inclusive, que eles separaram, porque é um pouquinho diferente, mas está na mesma linha de raciocínio. Então vamos lá, o idioma do céu, parte 2. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Eu não vou citar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas a gente vai deixar aí na descrição do vídeo tanto a leitura diária da parte 1 quanto da parte 2. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20, 22. Introdução. O batismo no Espírito Santo é uma experiência essencial para a vida cristã. Não se trata apenas de um momento emocionante, mas da capacitação, ousadia e intimidade com Deus. Nesta lição exploraremos como o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas e os efeitos que ele gera na vida daqueles que o recebem. Então, aqui ele separou para a gente evidência e efeito. A evidência do batismo é o falar em línguas. Isso é uma evidência, você consegue ver o que a pessoa está fazendo. Mas não é o efeito. Falar em línguas é uma evidência, mas não o efeito. O batismo não é somente falar em línguas, que é o que eu tinha falado e o que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente ainda. Talvez você viva bem sem falar em línguas, mas não sem o efeito. Ou seja, você consegue viver sem falar em línguas, é possível, mas você não vai conseguir viver sem o efeito do batismo, sem o efeito do falar em línguas. Você pode não entender as línguas estranhas, né? Porque para a gente entender a língua estranha, isso dá um dom, o dom de interpretação. Então, quem não tem esse dom de interpretação não vai entender. Mas elas são sua comunicação com os céus. Há uma comunicação acontecendo enquanto você ora. Agora, a gente vai falar sobre o efeito de sermos cheios do Espírito Santo. Então, a evidência é o falar em línguas. E agora vamos conhecer o efeito. Quando o Espírito Santo veio sobre Gideão, qual foi o efeito? Só para a gente lembrar aqui de quem foi Gideão, fiz uma anotação. Gideão foi um juiz e libertador de Israel no Antigo Testamento chamado por Deus. Você encontra sobre ele no livro de Juízes. Então, acredito que só com essa passagem vocês já vão lembrar. Ele derrotou um enorme exército com 300 homens. Então, ele tinha um exército lá de 32 mil homens, se eu não me engano. Aí Deus falou que era muito. Aí pediu para o povo beber água, né? No final, né? Ele foi diminuindo, mas no final ele pediu para o povo beber água e aqueles que se ajoelhassem sairiam, né? Aqueles que bebessem água corretamente, né? Sem abaixar a cabeça, Isso. né? Bebessem água olhando ia fazer pra frente. parte do exército. Então, dos 32 mil, sobrou só os 300 homens. Por que Deus fez isso? Porque ele queria mostrar que eles iam ganhar aquela guerra com a força de Deus, não com a força deles. Então, só para lembrar, quem foi o Gideão? Qual foi o efeito dele? Coragem. Quando veio a Sansão, qual foi o efeito do Espírito Santo? A força. Sansão tinha uma força sobre-humana. E um ser humano qualquer, por exemplo, não consegue ter. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul e o efeito foi indignação com aquilo que era errado. E foi essa indignação que deu força para ele libertar Israel. Vocês podem até estar achando, nossa, mas Saul não fez as coisas erradas? Calma aí, um pouquinho mais para frente. E quando veio sobre Davi, qual foi o efeito? Ousadia. Né? O Davi, o homem segundo o coração de Deus, a gente vê aí grandes líderes, né? Ele enfrentou o urso, o leão, o exército. O Espírito Santo veio sobre João Batista e provocou nele consagração, alguém destemido e comprometido com a missão, mesmo que isso lhe custasse algumas coisas. Em Lucas 4, vemos que o Espírito Santo veio sobre Jesus e o tornou eficaz, ajustado com o coração do Pai, até o ponto dele cumprir a missão e dizer, está consumado. Então, eu queria até deixar aqui uma coisa. No Antigo Testamento, a gente consegue ver, isso, vocês vão até lembrar do que o Fábio falou, a gente consegue ver grandes homens, grandes líderes no Antigo Testamento, e eles tinham o Espírito Santo. Só que no Antigo Testamento, não era todas as pessoas que recebiam o Espírito Santo, eram só algumas, eram só pessoas escolhidas por Deus. Por exemplo, se a gente for ver Abraão, Moisés, Noé, Samuel, Isaías, o profeta Elias que foi arrebatado. Então, assim, grandes homens no Antigo Testamento tinham o poder do Espírito Santo.
E por que não era todos? Porque quando Jesus morreu, ele foi levado aos céus, aí que ele deixou o Espírito Santo, foi o que o Fábio falou. Então, antigamente, Deus escolhia quem ia ter o poder do Espírito Santo. Depois de Jesus, Jesus derramou o Espírito Santo sobre todos os seus filhos, sobre todos os filhos de Deus. E aqui eu queria deixar uma observação. Todo mundo tem o Espírito Santo? Não. As únicas pessoas que recebem o Espírito Santo são os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Também não. Todo ser humano ele é criatura de Deus. Todos nós somos criaturas. Mas para a gente se tornar filho, nós precisamos aceitar o Filho de Deus, que é Jesus. Então, enquanto nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos adota. Sim. Tem até uma música que fala que nós somos adotados como filhos, somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus, a gente se torna filho de Deus. E a partir disso, sim, a gente pode receber o Espírito Santo. Então, não são todos que têm. Pedro era um homem sem estudos, mas quando foi cheio do Espírito Santo, ele falava diante das autoridades com tanta sabedoria e ousadia que muitos perguntavam: quem são esses? Eles são iletrados. Como podem falar com tanta autoridade e sabedoria? O que dizer de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, tomado por uma coragem e urgência de trazer esclarecimento? Foi ousado e intrépido. Enquanto era apedrejado, teve uma visão de Jesus e pediu que aqueles que o apedrejaram fossem perdoados. Cara, para você chegar num nível desse, você tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Sim. Porque imagina você no meio ali, largado no chão, um monte de gente em volta tacando pedra em você. Não é pedra de pedrinha, não, pedra para matar mesmo. E você olhar para essas pessoas e pedir para o Pai perdoar eles. Eu acho que se fosse comigo, ou eu já tinha largado, tipo, abandonado, ou eu tinha me tentado fazer de tudo ali para levantar e bater nos caras. Ou não. A gente tem que entender que é o fruto do Espírito trabalhando na gente. Não, tô falando sem o Espírito. Se fosse com eu toda na minha certeza. carne mesmo. Porque assim, a gente tá falando aí dos efeitos do Espírito. Aham. Estamos dizendo que o falar em línguas, ele é um sinal. Sim. Porque precisa ser visto. Sim. Né? Se a pessoa realmente é batizada do Espírito Santo. Porque hoje nós estamos num tempo de engano. Né? Então, porque a pessoa pode falar, sou cheio do Espírito Santo e vou fazer aquilo. Aham. E tem pessoas que conseguem fazer. Seja ela, Deus só permitindo ali porque precisa alguma pessoa ser curada, né? Porque a gente vê pessoas sendo curadas em outra religião. Ou a pessoa realmente está metendo doido e o próprio inimigo está ajudando aquela pessoa ali a fazer o mau serviço, né, no mundo. E aí é colocado um sinal para que a gente não venha a ser enganado. Aham. Só que existem frutos do Espírito Santo, né? Que você não consegue. E não tem como a gente fazer de nós mesmos. E aí o Espírito Santo ele coloca na gente um amor. E aí não tem como eu perdoar uma pessoa que me apedreja sem o dom do Espírito. Santo. Então, isso poderia ser um sinal também. Do batismo. Só que aí vão dizer, não, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Nossa, O Nelson Mandela, o ganhador lá, eu acho que é Oscar, não é Oscar, o Prêmio Nobel da Paz, poderiam ter permitido ser apedrejado dessa forma. E aí, o que o nosso Senhor, a nossa própria palavra fala? Mostra que falar em línguas, ele é um sinal. Sim. Porque as pessoas podem manipular, né, as situações e dizer que não Porque é. você pode ver muito bem, você deve conhecer homens aí de Deus, entre aspas, que a gente vê, que a gente acompanha nas redes sociais, e eles oram em línguas. É um sinal. Porque falar em línguas é falar. A pessoa ela consegue copiar o outro falando. Se ela inventar uma língua ali do nada, você pode achar que ela está falando em línguas, porque a gente não entende. Se não tem quem interprete, a gente não vai conseguir saber se ela está falando em línguas do Espírito ou não. Então, o sinal a gente consegue manipular. Mas o efeito, a evidência a gente consegue manipular, mas o efeito não. O cara vem falar pra mim 300 palavras em inglês e eu não entendo. Você vai achar que tá certo. Eu vou achar que ele tá falando inglês corretamente. Exatamente. Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso. Não somente na evidência, mas sim no efeito. Eu, particularmente, se eu fosse escolher uma, eu ia escolher o efeito. Não que isso seja escolhido, eu prefiro ser cheio do Espírito Santo do que falar, não tem nada a ver.
Mas assim, eu acho que o efeito é muito mais importante do que a evidência. E quando o efeito não acontece? Em 1 Samuel 19 está escrito que o Espírito Santo veio sobre Saul, que é o que eu tinha falado um pouquinho antes, e ele ficou um dia e uma noite sem conseguir se levantar. Ele teve uma experiência extraordinária com a unção, mas nada mudou nele. Ele caiu vingativo e se levantou vingativo. Isso quer dizer que o Espírito Santo foi fraco? Não. O Espírito Santo não é por medida. Ele nunca fica fraco. Se ele age sempre, é com intensidade. Porém, a forma como a gente reage é que pode ser muito pouco ou nenhum. Não é somente algo que toca as suas emoções e quando o culto acaba, você volta a ser a mesma pessoa. Gente, é isso que a gente precisa ter um pouco de noção. Por exemplo, vamos colocar uma situação. A pessoa vai num culto domingo. Aquele culto top, aquele culto abençoado mesmo, sabe? Que as pessoas se arrependem, as pessoas se prostram, aquele louvor foi lindo, a palavra foi forte, você se arrepende, você chora, tem pessoas que aceitam Jesus. Pensa num culto assim, todos os cultos precisavam ser assim, né? Mas vamos pensar nesse dia. Aí você fica cheio do Espírito Santo ali, sabe? Você sente a presença dele, você fala em línguas e tudo mais. Aí você volta para casa e não muda em nada. No dia seguinte, você acorda, você maltrata a sua mulher, você maltrata seus empregados, você maltrata seus irmãos. Não mudou em nada, sabe? Foi só um momento. Ou seja, aquilo ali é mais uma emoção do que a realidade mesmo. Porque o batismo no Espírito Santo não tem que ser só uma emoção. Não tem que você só estar ali e sentir a presença dele. O batismo no Espírito Santo tem que ser... Todos os dias você tem que ter um efeito, né? Você tem que... A sua vida tem que mudar. Não adianta você passar ali naquele culto abençoado e no dia seguinte você ser a mesma pessoa. Então... O que a gente tem que entender é que a nossa alma, ela é uma esponja. Ela foi criada por Deus, claro. E o ser humano, ele sempre está buscando a como ser preenchido. Quando a gente quando nós saímos do jardim, aquilo que nos preenchia foi retirado de nós, né? Não retirado, mas Sim. nós Adão e Eva quiseram sair, né? E aí sempre faltou alguma coisa. Então, quando eu estou num culto adorando a Deus e o Espírito Santo ele desce sobre toda a igreja, sem, igual a palavra fala, sem escolher pessoas, ele desce sobre todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, até você, até eu, que sou um ser ruim no dia a dia, vamos sentir a presença dele e vamos ser cheio. O grande problema é que quando a nossa alma ela é uma esponja e não consegue reter algo bom daquilo, no nosso dia a dia aquilo vai se perder. Ainda mais se a gente não permitir que aquilo aconteça. Então a nossa alma começa a espremer de volta aquilo e jogar tudo pra fora, porque a sua carne tá ganhando a conversa. No culto, ela perde. Você se retrai. O ambiente ali tá preparado, tá todo mundo no mesmo espírito. Você se retrai. Você não vai falar palavrão dentro da igreja. Você não vai brigar com sua esposa dentro da igreja. Você não vai brigar com um cara no trânsito dentro da igreja. Então você segura a sua carne. Ali é o momento que o espírito ele começa a fluir. Ele fala assim, nossa, agora a carne tá quieta. E o Espírito Santo começa a fluir. É o que a gente brinca, né? Na igreja todo mundo é santo. Exato. E aí o Espírito Santo começa a fluir e você sente a presença do Espírito Santo. Você fala, tô cheio. Aí quando você vai para a sua casa, o Espírito Santo se extingue. Né? Você faz o Espírito Santo se extinguir, sair da presença da sua vida. E a carne vence novamente. Sim. É triste, mas acontece. Essa é a forma mais simples de explicar, né? Às vezes as pessoas desfrutam da unção do Espírito apenas por um momento. E é bonito, é bom, faz com que elas se sintam bem, mas depois elas acabam se sentindo as mesmas de antes, que é o que a gente estava falando. Volta para uma vida triste, sem coragem, desanimada, melancólica, e isso não condiz com uma vida cheia do Espírito. Não é só obter uma experiência de ser cheio, mas de permanecer se enchendo. Eu até anotei aqui, ó. O Espírito Santo não quer ser apenas um visitante, ele quer ser um morador. Então, o que seria o mais correto fazer? Se você está num culto, se você sentiu a presença do Espírito Santo, se você percebeu que você foi batizado e você está falando em línguas, cara, mantém, sabe? Continua. Chega na sua casa, ora, chega no dia seguinte, ora, busca
Não tem como a gente falar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, sendo que ela não lê Bíblia, sendo que ela não ora, sendo que ela não faz jejum, ela não busca a Deus, ela não faz nada. Ela simplesmente aceitou Jesus ali por um momento, foi batizada nas águas, depois ela vem para os cultos, mas ela não busca Deus. Então a pessoa não vai ser cheia do Espírito Santo assim. Para a gente ser cheio do Espírito Santo e se enchendo, né? A gente pode ser cheio do Espírito Santo ali no momento, mas é que nem a gente está falando aqui, não pode ser só isso, tem que ser processo. Todos os dias a gente tem que buscar isso. Detalhe, né, que o José está dizendo. Moisés, quando ele sobe no monte para falar com Deus, né, ele desce com o olho, com a cara brilhando. Resplandecente, acho. Resplandecente, assim, as pessoas acho que não conseguiam ver, assim, a cara dele. Só que quanto mais o tempo passava, mais o rosto dele ficava normal. Porque ele tinha descido, já não falava mais com Deus ali, mas estava com o povo. Então aquela luz que tinha no rosto dele, ela ia se apagando, porque a presença que estava nele, ela ia se esvaziando. Quando ele ia de novo, provavelmente o rosto dele voltava a brilhar de novo. Então é sempre manter essa experiência. Como o José disse no início, hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Antes não era assim. Antes, quando Deus escolhia os homens, ele não colocava o Espírito Santo dentro dos homens para Elias pegar e subir na corrente de fogo, ou fazer o sol parar. Não era assim. Deus usava o homem como um canal. Sim. Eu botava no poder, o poder ia e fazia os milagres que tinha que acontecer. Era dessa forma. Com nós é diferente. Mas, às vezes, assim, nós temos, dia após dia, que manter esse relacionamento. E, tipo, a gente vê Moisés, por exemplo, que tinha todo esse poder dentro dele. Mas por que ele tinha todo esse poder? Porque ele buscava também. Então, hoje em dia, a gente vê um homem de Deus aí, às vezes a gente sente até, entre aspas, uma inveja, né? Que é lógico que é ruim, mas estou falando assim, a gente vê um homem de Deus fazendo um monte de coisa, o cara no evangelismo, o cara salva milhões de almas, o cara faz um excelente trabalho como cristão, mas não adianta a gente ficar invejando ele. E o por trás das câmeras? Projeto, o tanto que esse cara sobe no monte orar, o tanto que esse cara busca. A gente tem que fazer a mesma coisa. Eu falava do meu irmão, o Ronald, e o Ronald ele prega muito bem. Né? O meu dom é outro. E eu sempre falava, eu queria pregar igual ele, não sei o que, não sei o que lá. Só que o meu irmão, ele acordava, era 3 horas da manhã, ele tava estudando pra ler a palavra. Que dia que eu ia acordar 3 horas da manhã pra pregar pros outros? Eu já peguei ele, eu passava de carro, ele tava de frente com a árvore, pregando pra árvore. É diferente, né, cara? Pregando pro espelho. Então eu tava lá dia após dia, aprendendo, né, a como falar para as pessoas, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo aquilo que ele estava estudando para pregar. Eu ainda bem já busquei um lado diferente. Eu preferi estudar mais a palavra para ensinar, que é um pouco, eu acho que é um pouco mais fácil, não sei, do que falar para um monte de pessoas lá. E tentando trazer uma vida nova para as pessoas. Eu ensino pessoas que já creem no Senhor Jesus. Eu creio que seja um pouco mais fácil. Eu acho que é mais fácil também. Quando a gente acha pessoas interessadas a quererem aprender. Mas é isso aí. Tem a atitude de querer fazer diferente, né? De querer aprender a pregar. No meu caso, eu tive a atitude de querer estudar. Então, eu já estudei 3 anos na FAESP. Agora eu estou mais 3 anos agora na Cruzeiro do Sul. Então, tem um percurso. Eu estou ensinando porque eu estudei. Você está buscando, né? Eu tive que buscar para estudar. E cada um fez esse processo. O batismo no Espírito Santo é estar imerso, mergulhado nele. É viver na plenitude do seu poder. Onde você tem passado o seu tempo? São as características desse lugar que estão em você. Para quem assistiu a aula anterior, né, que foi com a evangelista Mariana e a Karine, elas falaram sobre isso. A gente estar mergulhado, imerso no Espírito. Se você não assistiu, a gente vai deixar aí também na descrição o vídeo. 2. O mover do Espírito. Precisamos dos dons em manifestação do nosso meio. Precisamos deles através de preceitos e exemplos. O que seriam preceitos? Significam ensinamentos. É necessário que falaremos sobre o Espírito, ensinemos sobre dons, mostrando na palavra onde está, que é o que a gente falou. Tem que ser ensinado sobre isso. E o exemplo é demonstrar isso na prática. As pessoas precisam ver as manifestações do Espírito acontecendo. Não pode ser só uma teoria. Não pode ser só um conceito bonito. Elas têm que experimentar. O Evangelho sem as manifestações do Espírito nos dias de hoje vai ser parecido com um conto de fadas.
uma história muito bonita, mas que parece fantasia. Bem diferente da nossa realidade. 2.1. Não é opcional, é essencial. O batismo no Espírito Santo não é algo opcional para um crente. É essencial para manter uma vida bem-sucedida aqui na Terra. Ou seja, você pode não querer ser batizado no Espírito Santo. Às vezes a pessoa não quer. É uma decisão. Só que, para você ser um crente bem-sucedido, para você realmente viver o que Jesus nos ensinou, a pessoa vai ter que ser cheia do Espírito Santo. Porque senão ela não consegue. Porque é o que nem o Fábio falou. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Sim. Se eu sou um cristão e eu quero lutar contra o pecado, mas se eu não sou cheio do Espírito Santo, como é que eu vou lutar contra o pecado? Eu ia falar sobre isso no Preceitos, né, que você disse. Isso. Para ensinar, a gente sempre ensina a lutar contra o pecado. Só que, cara, já é difícil lutar contra o pecado quando você é batizado no Espírito Santo. Imagina assim. Sem ele, não tem como. Porque é a força que dá pra você lutar contra. Você tá querendo fazer alguma coisa errada, porque o pecado é sobre isso, é sobre você querer fazer alguma coisa errada. É o Espírito Santo, não faz isso não. Sim. Deixa E quando você faz, porque nós somos seres humanos, nós somos de carne, a gente peca. Quando você peca, na hora já vem uma dor. Sim. Tipo, se arrepende, você errou. Então, se eu não tô cheio do Espírito Santo, eu vou pecar. Talvez eu sinta um remorso ali. Talvez eu não sinta nada, que aí é pior ainda. O remorso é o que a maioria sente. Sim. E aí que tá o problema. Você vê em Pedro que ele se sentiu culpado porque o que ele fez com Cristo, por ter negado, e se arrependeu. Sim. Judas, ele se sente culpado pelo que ele fez, só que ele sente remorso. Aí ele vai lá e se mata. E ele vai lá e se mata. Então, um tá ali que tava pronto para ser cheio do Espírito Santo e outro que não esperou mais um pouquinho para ser o sangue do Cordeiro livrando ele do pecado. Então, assim, aqui fala, não é opcional, é essencial. Realmente, é essencial para a gente ter uma vida, não vou dizer uma vida 100%, porque é muito difícil ser 100%, mas uma vida digna, né, de ser chamado de cristão, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. É para não viver uma vida medíocre, né? Isso. Você fala, vê Martin Lutero, ou a gente pode usar Charles Spurgeon, se não me engano. Pô, o cara era tremendo, vários e vários livros, só que é fumante, fumava. Mas mesmo assim, vários livros, pregou para um monte de pessoas e a palavra foi pregada por meio dele. A Karine falou recentemente para mim de uma igreja famosa, não vou citar nomes nem nada, mas o fulano lá parece que ele trabalhava com crianças, ele tinha um ministério muito bonito, mas ele traiu a esposa. Aí você fala, putz, o cara dava a impressão, né, que ele era mó cheio de Espírito Santo, mas por trás ali ele estava traindo a esposa. Sim. Então, assim, é o que a gente falou. Falar em línguas, né? Você mostrar para a pessoa que você é cheio de Espírito Santo é uma coisa, mas você realmente viver aquilo é diferente. O batismo no Espírito Santo não é pontual. Não é algo que Deus dá para alguns. É uma promessa para todos aqueles que são seus filhos. É o que eu falei, o batismo no Espírito Santo é só para os filhos de Deus. Só que também ele não vai dar para todo mundo assim só porque aceitou Jesus. A pessoa tem que pedir. A pessoa tem que ansiar por aquilo, ela tem que clamar por aquilo para ela ter, porque senão ela vai ter ali por um momento e depois, que é o que a gente falou, vai passar. Aqui eles listam algumas perguntas. Quem nos batiza com o Espírito Santo? É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E foi ele quem disse que não nos deixaria órfãos. Ele nos prometeu outro Consolador e nos enviou o Espírito Santo. Eu posso ser crente sem ser batizado com o Espírito Santo? É até possível ser crente, mas não dá para viver a vida que Deus tem para nós sem o revestimento do poder do batismo do Espírito. Não estaremos prontos para expressar a natureza de Deus sem isso, que é o que a gente acabou de falar aqui. Você não vai ter coragem para expulsar o demônio, você não vai ter ousadia para pregar o evangelho, você não vai ter força para qualquer coisa. Eu achei interessante o que você falou ali, tipo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica incomodada com as coisas de Deus que não está acontecendo. O que ele falou, né, de Saul. O que estava errado, ele ficou incomodado. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você vai numa igreja, tem um monte de coisa para fazer nessa igreja. Uma igreja pequena, por exemplo, que tem muito trabalho. A pessoa não se incomoda com aquilo, cara. A pessoa não tá cheia.
Fazia, não tem nada. Sabe? Tipo, você vê, tipo, a gente não fica muito tempo sem batismo, fica muito tempo sem falar de Jesus pra alguém. Se você não se sente incomodado com isso, você tá vazio, né? Problema enorme ali. Quanto tempo alguém tem que esperar para ser batizado e ser cheio do Espírito Santo? É o tempo que leva para crer nisso. O Fábio levou menos de um mês. 2 semanas? 2 semanas. É. Eu levei mais tempo já. O meu já foi, acredito que uns 6 meses, mais ou menos. Então, é o tempo de cada um. Tem igreja que não acredita. E, se eu não me engano, tem essa parte também. Então tem igreja que não acredita, então não vai ensinar sobre isso. Sim. E a pessoa vem de uma igreja que às vezes não fala sobre, ela não sabe que pode, que ela tem esse direito, né? Que é uma herança de ter o Espírito Santo ali junto com ela. O batismo no Espírito Santo é só falar em línguas? Não é bem assim, tem muito mais. O batismo vem para que você possa ser fortalecido, transformando e cheio para alcançar outros. Então, assim, por isso que eu falei na lição dele lá. Falar em línguas é sim uma evidência do batismo no Espírito Santo, mas não é a única. Você pode, como eu falei, você pode muito bem conhecer pessoas que parecem ser de Deus, que falam em línguas, mas que na verdade a vida dela não dá exemplo nenhum de ser um cristão. Então, assim, não fique preso só em falar em línguas. Às vezes você não fala em línguas, que nem que é o meu caso. Mas se você tem a vida transformada, sabe? Se você peca e se arrepende, se você anseia em fazer coisas novas, se você anseia em servir a Deus, você é batizado no Espírito Santo. Então a maior evidência no batismo no Espírito Santo é a sua vida ser transformada. Se você tem a mesma vida que você tinha quando aceitou Jesus antes, assim, posso dizer que você talvez ainda não tenha sido batizado no Espírito Santo. Talvez você não foi nem convertido. Porque não é normal. A gente vê Paulo. Paulo era um cara, sabe, terrível. Paulo não, né? Vamos dizer Saulo, porque Paulo ele já estava convertido. Então Saulo era um homem terrível, ele matava os cristãos. E ele não tinha o Espírito Santo nesse momento. Depois que Jesus aparece para ele, ele fica cego, ele é curado, ele aceita Jesus, ele transforma, o nome dele vira Paulo, e aí sim ele é um homem cheio do Espírito Santo e a gente vê o trabalho que esse cara fez. Então a vida dele mudou completamente. Conclusão. O Espírito Santo está sempre querendo abençoar as pessoas. Eu acredito que não existe um culto, uma reunião em casa, uma visita ou um evangelismo que o Espírito Santo não queira se mover entre nós e através de nós. A pergunta é, nós estamos buscando? Nós estamos desejando? Nós estamos orando no idioma do céu? A oração em línguas não é uma ferramenta para usarmos de vez em quando. Em uma emergência ou quando não temos o que fazer, sem o poder do Espírito Santo, o Evangelho perde o elemento sobrenatural. Ao permitirmos que o Espírito Santo flua através de nós, vivemos uma vida que testemunha o poder de Deus e impacta aqueles ao nosso redor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu espero que tenha sido bem explicado, né? Que a gente tenha colocado aí os pontos mais importantes dessa lição. E se você assistiu até aqui, já é um ótimo indício que você tem o Espírito Santo, porque uma pessoa que está vazia, ela não vai querer saber das coisas de Deus. Ela não vai querer saber de lição, ela não vai querer saber da Bíblia, não vai querer saber nada disso. Então, aqueles que assistem, aqueles que estão conosco aqui, assistindo todas as aulas, você tem sim, né? Você tem o Espírito Santo, porque é ele que nos dá vontade de participar, de saber mais, de orar, de ler a Bíblia. Agradeço vocês de ter assistido até aqui, como o Fábio falou. Se você puder mandar esse vídeo para alguém, a gente agradece. Curte também, deixa um comentário, deixa aí uma ideia de alguma coisa, né? Se você ficou com dúvida, deixa aí também que a gente vai fazer um esforço para te ajudar aí. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Então esse é o idioma dos céus. Edifique-se falando em línguas por meio do seu Espírito, com Deus. E os efeitos e os frutos possam edificar a vida de outras pessoas. Então, edifique-se a si mesmo com Deus. E possa edificar a vida de outras pessoas com a sua vida. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, pessoal. Até a próxima.